pergunta que bastante gente, muitos dos meus alunos me fazem, né? Se existe um caminho, um percurso mais ou menos fixo, né, na criação de ilustração, se existem técnicas que sejam mais condutoras de um percurso. E, na verdade, eu acredito, acho que com mais de 200, 300 alunos em 2013, já formados pelo projeto ou alunos daqui da Unopar, eu já tenho a resposta na ponta da língua. Não existe um processo certo, não existe uma técnica correta, cada um dispõe de um determinado tipo de material, de um determinado tempo para a criação de uma ilustração, para a criação de um vídeo, para a criação de uma boa fotografia, ainda mais se o trabalho for autoral, que aí a pessoa tem que emprestar o seu olhar, a sua bagagem para a criação daquela mensagem visual que vai refletir na comunicação da ilustração que ele cria. O guia de ilustração, ele veio de uma necessidade de expor essa questão da criação, do processo criativo, dessa individualização do processo criativo e não dessa mecanização, nessa sistematização que as pessoas às vezes encontram nesses materiais explicativos, né? O guia de ilustração produzido pelo projeto Ilustres Ideias foi feito exclusivamente para mostrar que as técnicas utilizadas em ilustração, elas podem ser utilizadas de acordo com as especificidades do material, aquelas técnicas acadêmicas, mas ela pode ser totalmente desvirtuada pelo ilustrador para criar uma ilustração original. E a interpretação de um mesmo texto, de uma mesma mensagem, do mesmo conteúdo, varia de 0 a 360, assim, de pessoa para pessoa. Tudo depende do conteúdo de cada um, da bagagem de cada um, da formação, do que cada pessoa extrai daquele mesmo texto escrito. Então, o guia de ilustração, ele vai apresentar 9 interpretações visuais diferentes de um mesmo poema. E aí, o leitor que tiver esse guia em mãos vai saber que a técnica é super importante, a escolha dos materiais é super importante, mas isso depende do próprio ilustrador, da pessoa que está por trás ali dessa técnica, que é ele. Então, o guia de ilustração, assim, ele vem na contramão das publicações dessa área. Depende de cada ilustração ou de cada veículo que essa imagem vai ser utilizada. Uma ilustração didática, uma ilustração por encomenda, cujo texto ele já vem pronto e você tem apenas que descrever com imagens o que o texto diz com palavras, é um processo muito mais rápido porque não cabe a você interpretar, não cabe a você nenhum tipo de criação em cima daquele material. Agora, uma ilustração autoral, uma ilustração literária, uma ilustração para revista, no meio editorial, publicitário, que envolve um processo criativo enorme e que você precisa comunicar aquilo que você desejou, que você mentalizou, que você criou, nem sempre isso é fácil, esse percurso entre a criação e a comunicação, às vezes não se ajusta de primeira, é um processo muito demorado e não pode ser muito demorado ao mesmo tempo, porque aí você tem o prazo da editora, você tem o prazo da agência, o prazo da gráfica, enfim, todos os prazos te pressionando. Então, de repente você consegue uma criação em 5 horas e às vezes um trabalho que vai demorar ali 1 semana para ser concretizado. Acho que a melhor dica que qualquer pessoa que trabalha com criação pode dar para quem está iniciando esse processo é realmente que as pessoas se informem, leiam livros de todas as áreas, não só das áreas específicas, que tenham conhecimento geral, que sabe de política, que leia jornais e não fique só em Facebook pegando as notícias já mastigadas por outras pessoas, que vá na fonte e conheça, que visite museus, que leia livros, que saia fotografando num dia qualquer, que tenha esse repertório, tanto visual quanto de conhecimento geral, para abastecer de conteúdo crítico a sua mensagem através da ilustração, senão a ilustração fica vazia, ela pode ficar plasticamente, esteticamente linda, mas vazia de conteúdo. E o que faz o ilustrador continuar trabalhando e tendo uma demanda enorme de serviço é essa capacidade que ele tem de colocar suas próprias ideias, sua visão de mundo no trabalho que ele realiza. Então, ele é um comunicador, e um comunicador tem que ter o que comunicar, né? Então, a dica é: leiam,
todas as coisas possíveis, todos os livros que caírem na mão de vocês, não deixa de ler, não deixa de visitar o museu, não deixa de sempre recorrer a conhecer o trabalho de outros artistas e sempre se abastecer de informação e de cultura. Uma das primeiras frases do livro Alice no País das Maravilhas, a Alice fala, né? Por que um livro sem imagens? Pergunta para a mãe dela, né? Um livro sem imagens não deveria ser publicado, não deveria ser livro. A gente tem dois tipos de comunicação dentro de um livro, o verbal e o visual. A criança está muito mais alfabetizada visualmente do que verbalmente. E a importância é cativar esse leitor, estimular a criatividade do leitor infantil e fazer parte do universo dessa criança. A criança está assistindo desenho animado, está jogando videogame, está produzindo desenho na escola, ela está totalmente ambientada com a comunicação visual. A comunicação verbal ainda vai ser explorada mais para frente. Agora, não acho que seja a comunicação visual nos livros seja objeto de desejo unicamente do público infantil. Acredito sim. E assim, é uma defesa muito grande que eu faço, que os livros comecem a ter ilustrações, os livros juvenis, os livros para adulto, porque a gente gosta, a gente adulto compra livro infantil porque a gente gosta das ilustrações e gosta da narrativa visual. Então, por que os livros feitos para nós, para o nosso entretenimento, tem que ter só texto? Por que a gente não pode por que a gente não pode ter a chance de ter a visão do autor e a visão do ilustrador sobre aquele mesmo texto? Para responder essa pergunta, a gente tem que mergulhar na história da ilustração do mercado editorial brasileiro. Nas décadas de 30, 40 e 50, a maior parte dos livros para adulto eram ilustrados. Por exemplo, a obra de Jorge Amado, um autor conhecido, um dos grandes autores do Brasil, ele publicou 51 romances, 50 foram ilustrados. Então, na verdade, a gente teve um processo contrário. Começou a ilustração com o livro adulto, com a obra ficcional para adulto, depois foi para os livros infantis em massa. Agora, por que foi perdendo esse mercado para adulto? Porque tem várias maneiras, várias coisas. O custo da publicação inicial, hoje em dia a gente acaba não tendo um custo tão grande ao inserir a ilustração, mas tem o custo do ilustrador, tem a falta de cultura do brasileiro na leitura. Então, os livros que mais vendem são os livros de autoajuda, sei lá. A literatura não é um grande filão comercial ainda, infelizmente, no Brasil. As pessoas leem pouco, têm pouco acesso à leitura. E aí não se investe tanto nessa área, mas em vários lugares do mundo, eu morei em Portugal, literatura para adulta é ilustrada assim. Existe um discurso na academia, principalmente no curso de letras, que se você agrega a ilustração no texto adulto, o leitor ele vai perder aquela capacidade de imaginar a história, porque a imaginação dele vai ficar condicionada ao desenho do ilustrador. Na verdade, eu acho isso tudo uma grande discussão, uma boba na academia, porque se o texto for bom, ele vai abrir várias possibilidades do leitor conduzir essa história na sua mente, na sua imaginação, e o ilustrador, se ele for bom, ele vai ampliar o universo significativo do livro e não limitar a imaginação. Isso tudo é uma bobeira. O texto verbal tem as suas possibilidades, né? Mas ainda acho que tem imagens que valem por 1000 palavras, sim. Mas assim como existem palavras que você não consegue em uma única sintetizar, né? Numa única imagem, numa única ilustração. São coisas completamente diferentes. Eu acho que a ilustração ela não tem que ser a muleta do texto escrito e nem o texto escrito precisa ser a única base de dados para que o ilustrador crie aquela imagem. Então ele pode ler aquele texto e interpretar aquela história, fornecendo algo seu para aquela história. Então ele vai funcionar como um coautor do texto. Ele não fica tão atrelado ao texto escrito, ele se baseia nele para criar um texto visual que vai andar paralelamente, junto. Então o leitor, quando pega esse texto em mão, ele vai ler texto e imagem. A imagem não vai ficar servindo de eco do texto escrito, ela anda junto.
Até várias coisas são discutidas em respeito a essa relação de coautoria na literatura. Quais seriam os direitos, então, autorais do ilustrador no caso de uma obra ilustrada? Quantos por cento da vendagem daquele texto se deve ao texto verbal e quantos por cento se deve ao texto ilustrado, principalmente no caso dos livros infantis? Se você quer realmente um trabalho autoral, riquíssimo em possibilidades gráficas, riquíssimo em possibilidades de você